Sinceramente, eu não sei como vai ser o nosso ano de 2026, como vai ser o nosso fim de ano. Porém, a Rússia instalou mísseis nucleares, Oreshnik, e ameaçou a Europa. Esses mísseis são extremamente poderosos. Esses mísseis foram acoplados em Belarus, apontados para a Europa, para a Ucrânia, e o mundo está em pânico. É claro, não é por menos. Vladimir Putin está furioso depois que ele está relatando, inclusive, que os ucranianos estão mirando a casa dele. Ele está furioso, ele promete retalhar. E como se não fosse o suficiente, meus amigos, a própria China também está fazendo treinamentos. A China está fazendo treinamentos pesados para atacar Taiwan. É isso mesmo. É isso mesmo que o senhor ouviu. Está para estourar uma outra guerra, uma guerra naval na Ásia. Eu vou passar todas as informações para vocês. O seu like, o seu joinha é de extrema importância. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um verdadeiro inferno. Um calor infernal. Meus amigos, o mundo já está na Terceira Guerra Mundial, senhores. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. As pessoas precisam acordar que o mundo mudou, que estamos na Terceira Guerra Mundial. No início. E temos que ter em mente que isso vai se alastrar. Isso vai se alastrar e vai piorar. Inclusive o Japão ameaçou a China, intimou a China, que se a China resolver atacar Taiwan, que o Japão vai intervir. A China está furiosa. A China está furiosa. Disse que o Japão não tem que se meter com nada. Então podemos entender, meus amigos, que quando a China atacar Taiwan, porque estão fazendo exercícios pesados de ontem para hoje os treinamentos continuaram, estão atirando mísseis, atirando com navios, com canhões dos navios, bem ali no mar, né, próximo a Taiwan, já fazendo um treinamento pesado, uma simulação pesada para tomar Taiwan. E os chineses advertiram, o governo chinês advertiu o Japão. Se o Japão intervir, vão atropelar o Japão. Vão atropelar com tudo. E os americanos estão dispostos a proteger Taiwan. Porém, meus amigos, o leste europeu, a situação é gravíssima, é terrível. As negociações não estão adiantando, senhores. Não adianta, é muita conversa e pouca ação. Não vai dar certo, lamentavelmente. Donald Trump não está conseguindo fazer as negociações, né, e os dois lados aceitarem, tanto o lado da Ucrânia como o lado lado da Rússia. Trump está tentando, mas não está conseguindo. Não está conseguindo. E Vladimir Putin está com sangue nos olhos, furioso, alegando que a Ucrânia atacou a casa dele. Então ele está com um demônio no corpo e instalou mísseis nucleares em Belarus. Agora vamos para as informações. Vamos para a China. Isso é terrível. SBT News. China realiza novos exercícios militares ao redor de Taiwan. Gigante asiático disparou foguetes, exibiu novos navios de assalto e descartou intervenção dos Estados Unidos e aliados em hipotético ataque para a tomada da ilha. A China disparou foguetes contra as águas de Taiwan, descartou a perspectiva de intervenção dos Estados Unidos e aliados para bloquear qualquer ataque futuro de Pequim para tomar o controle da ilha, em seus jogos de guerra mais extensos até o momento. Como parte dos exercícios para ensaiar um bloqueio, o comando do Teatro Oriental da China realizou 10 horas de exercícios de fogo real, lançando foguetes em águas ao norte e ao sul da ilha. As unidades navais e da Força Aérea Chinesa também simularam ataques a alvos marítimos e aéreos e realizaram exercícios anti-submarinos ao redor da ilha, enquanto a mídia estatal divulgava imagens que exaltavam a superioridade tecnológica e militar de Pequim e sua capacidade de tomar Taiwan pela força se necessário, igual a Rússia está fazendo com a Ucrânia, tomando pela força. A Ucrânia não vai resistir por muito tempo. Batizado de Missão Justiça 2025, os exercícios começaram 11 dias depois de os Estados Unidos anunciarem um pacote de armas recorde de 11
praticamente 11 bilhões de dólares para Taiwan, provocando a ira do Ministério da Defesa chinês e advertências de que os militares tomariam medidas energéticas em resposta. Pela primeira vez, os militares chineses disseram que os exercícios tinham como objetivo impedir a intervenção externa. Quaisquer forças externas que tentem intervir vejam isso, hein? Na questão de Taiwan ou interferir nos assuntos internos da China, certamente baterão com a cabeça e sangrarão contra as paredes de ferro do Exército de Libertação do Povo Chinês, disse o Escritório de Assuntos de Taiwan da China em um comunicado na segunda-feira. Vejam isso, agora o Japão, hein? Pequim também intensificou sua retórica sobre Taiwan nas semanas desde que a primeira-ministra japonesa, a Sanai Takahashi, sugeriu que um hipotético ataque à ilha poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio, né? E essa Sanai Takahashi, ela está sempre dando entrevistas e coletivas que se a China meter a cara com Taiwan, o Japão, que não tem nada a ver com isso, vai intervir com tudo. Por quê? Porque o Japão, o que o Japão está pensando? Vou explicar para vocês, tá? O porquê que a Europa está se metendo na guerra da Rússia e Ucrânia? Porque os europeus, eles acham que a Rússia vai tomar toda a Europa, futuramente. Então já querem parar a Rússia na Ucrânia, igual o Japão. O Japão já está querendo parar a China em Taiwan, porque o Japão já está temendo uma possível invasão chinesa. Ainda mais que na Segunda Guerra Mundial, né, ficou aquela rixa, porque o Japão acabou com a China em 1937. Então o Japão está pensando a mesma coisa. Então vamos segurar a China ali para não deixar a asa crescer, porque daqui a pouco o Japão vai estar aqui na Coreia do Sul, vai estar no Japão. Então provavelmente a Sanai Takahashi está pensando isso aí. Rússia ativa sistema de mísseis hipersônicos Oreshnik com capacidade nuclear em meio a impasse com a Ucrânia. O mundo está um inferno, senhores. Míssil hipersônico russo Oreshnik foi implantado em Belarus. Disparos experimentais já foram feitos contra a Ucrânia durante a guerra. O projeto foi revelado em 2024 e com capacidade de carregar ogivas nucleares. Em 2024, ainda no governo Biden, no final do mandato Biden, vocês se lembram que a Rússia lançou esses mísseis Oreshnik para a Ucrânia, atingindo alvos na Ucrânia? Pois é, isso foi uma advertência, né, de um ataque nuclear. O sistema de mísseis russo Oreshnik com capacidade nuclear entrou em serviço ativo, informou na terça-feira, dia 30, o ministro da Defesa da Rússia, enquanto negociadores seguem em busca de um avanço nas conversas sobre a guerra na Ucrânia. Segundo o ministério, tropas realizaram uma breve cerimônia na vizinha Belarus, onde os mísseis foram posicionados. O governo não informou quantas unidades foram instaladas, nem deu outros detalhes. O míssil hipersônico é uma arma que voa a mais de 5 vezes a velocidade do som e é difícil de ser detectado e interceptado. Por ser muito rápido, fica difícil de ser abatido. A velocidade do som é de 330 metros por segundo. Então, multiplicando vezes 5. 5 vezes 300 dá 1.500. 1.600 quilômetros, 1.600 metros por segundo, cara. Isso é muito rápido. 5 vezes a velocidade do som em metros, não é? Então seria mais de 1.600 metros por segundo. É loucura. Então não tem como interceptar por causa da alta velocidade, tá? O presidente russo Vladimir Putin havia dito no início de dezembro que Oreshnik entraria em operação ainda esse mês. A declaração foi feita em uma reunião com os chefes militares, na qual ele alertou que Moscou tentaria ampliar seus ganhos na Ucrânia se Kiev e seus aliados ocidentais rejeitassem as exigências do Kremlin. Então vemos que a Rússia está ali querendo tapar a Europa, né? Os dois ursos, né? O urso pardo, né? O grande urso pardo, tá, querendo morder a Europa. E o urso panda quer morder o restante da Ásia. É isso que nós estamos vendo. E eles estão se unindo forças, tá? Os dois ursos, né? Eles estão unindo forças. E a África do Norte não sabe o que fazer. Os Estados Unidos não sabe o que fazer.
o governo de Trump está querendo dinheiro. Por isso, está de olho da Venezuela, por causa de petróleo. Então, está cagando e andando, entendeu? Os Estados Unidos, o governo de Trump está cagando e andando. Porque pensando na economia do país, tá? E agora a Europa está com muito medo do Vladimir Putin. Putin elogiou as capacidades do míssil, dizendo que suas múltiplas ogivas atingem o alvo a velocidade de até 12.000 km/h e não podem ser interceptadas. Ele também advertiu o Ocidente que Moscou pode usar o Oreshnik contra aliados da OTAN, que permitiram à Ucrânia lançar mísseis de maior alcance contra alvos dentro da Rússia, os Storm Shadow. Ele não esqueceu, não. E os ataques MS. O chefe das forças de mísseis da Rússia afirmou ainda que o Oreshnik pode levar ogivas convencionais ou nucleares e tem capacidade suficiente para atingir toda a Europa. Então, o que acontece? Isso é uma ameaça. Então, vou mostrar para vocês agora no Google Maps. A posição estratégica, Belarus é um país que antigamente fazia parte da União Soviética e é aliado também da Rússia, né? E Belarus se encontra bem no norte da Ucrânia, entre a Polônia. A Ucrânia está ao sul de Belarus, como vocês podem observar. A Ucrânia está no sul de Belarus, Belarus está no meio. Ponto estratégico, inclusive, Polônia, ao oeste do outro lado, e os países do Báltico, Lituânia, Letônia e Estônia. E os mísseis foram implantados bem nesse país, Belarus. Claro, de frente para a Europa, de frente para a Polônia, não é? De frente para a Alemanha, entendeu? Bem ali. E claro, esses mísseis eles podem ser lançados, esses mísseis acabam com a Europa. Só esses mísseis a Europa, provavelmente a OTAN não consegue interceptar. Então isso daí já é uma declaração de guerra contra o continente europeu, tá? Então foi implantado mísseis nucleares com ogivas nucleares apontados para a Europa. E indo para a China, o que nós vemos aqui? O que a gente vê? Taiwan é uma ilha pequena, tá? É um país, né? É uma região autônoma, independente, não é dependente da China, tá? É independente. E a China cismou que Taiwan tem que fazer parte dela. Querem tomar Taiwan custe que custar. Entenderam? A China tomando Taiwan vai se tornar mais poderosa ainda por causa dos recursos que Taiwan oferece. Tá? E os exercícios estão sendo feitos bem aqui, dentro do mar, entre Taiwan, bem nesse canal, inclusive, que é um canal muito importante, tá? Para um canal marítimo ali na Ásia, bem no norte da China, aliás, bem no norte de Taiwan, bem no sul de Taiwan. Então, bem nesse mar aqui, os navios estão soltando mísseis, né, no mar, tá? Mas simulando já um ataque contra Taiwan. Vai ser uma guerra naval. Quando a China resolver atacar, isso vai acontecer, porque isso não é à toa. Quando a China resolver atacar Taiwan, os navios, né, de guerra na costa de Taiwan e vão mandar bala. E vão mandar ver. Independente se tem civil ou não, vão sair bombardeando. Vai ser algo terrível, tá? Eu agradeço a vocês pela presença, o seu like, o seu joinha é muito importante. E a sua inscrição também. E não esqueça, senhores, de apertar o sininho em todas as notificações, tá bom? É muito importante, quando você inscrever no canal, apertar o sininho ali em todas as notificações. Tirem de personalizadas, revisem todas as notificações, você interagindo. Oi, bom dia, boa tarde, deixando o like. Também o YouTube notifica vocês dos vídeos e das lives. Até a próxima.